Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio Palhares e o tema que eu trago para vocês aqui hoje no curso é quantidade e qualidade da água na produção animal. Um recurso essencial para qualquer atividade de produção animal e que sem ele, se nós não tivermos essa água em quantidade e qualidade, inviabiliza qualquer tipo de produção. Então vamos ver o que nós temos que considerar para ter esse recurso na quantidade necessária para os animais e também na qualidade estabelecida aí, seja por legislações ou pelos padrões técnicos. Bom, é importante dizer que quando nós pensamos em produção animal, e todo esse discurso hoje em dia de produções mais sustentáveis, mais equilibradas ambientalmente, para que nós consigamos isso, nós precisamos internalizar o manejo ambiental nas atividades pecuárias. E como eu defino esse manejo ambiental? Que é o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que sustentem o eficiente uso de nutrientes e insumos, conservem os organismos e os recursos naturais e propiciem a adequação legal da propriedade. Certamente, esse manejo ambiental sempre vai ter como base a legislação ambiental vigente, seja a legislação ambiental referente a florestas, ao uso da água, ao licenciamento da própria atividade pecuária, seja ela bovinocultura de corte, de leite ou outras atividades. Então, a lei sempre é um grande referencial para isso. Bom, esse manejo ambiental, ele tem 4 pilares. Um desses pilares, que tem uma relação também direta com a questão da água, é o manejo dos resíduos, que nós definimos como o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que reduzam o impacto ambiental da atividade e melhorem a eficiência de uso de nutrientes. O nosso tema aqui hoje, mais específico, chamado manejo hídrico, que nada mais é do que o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que garantam a oferta de água em quantidade e com qualidade. Porque essa mensagem é muito importante. Não adianta ter um volume de água grande se esse volume não tiver a qualidade que nós necessitamos. E o contrário é verdadeiro. Não adianta ter uma água de extrema qualidade, mas em baixo volume, porque a produção animal também precisa de água em volume. Um outro pilar desse manejo ambiental seria o manejo do solo, o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que garantam a produção vegetal, a qualidade do solo e a reduzida emissão de elementos para as águas e para o ar. Existe uma relação direta entre manejo do solo e qualidade da água, seja águas superficiais ou subterrâneas. Se nós perdermos a mão no manejo do solo, principalmente abusando da aplicação de fertilizantes químicos orgânicos, do uso de agroquímicos, nós vamos comprometer a qualidade dessas águas e certamente comprometer o desempenho dos animais. Também é importante dizer que se comprometemos a qualidade da água, estamos ameaçando a saúde das próprias famílias que vivem na propriedade, porque muitas vezes a fonte que sustenta os animais é a mesma fonte que sustenta as pessoas que vivem naquela propriedade. Então, é sempre importante manter essa qualidade. E o último pilar desse manejo, que é o manejo da biodiversidade, que é o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que preservem e conservem a diversidade biológica. Então, hoje aqui, apesar do nosso tema, o nosso foco ser o manejo hídrico, eu só queria trazer para vocês essa visão geral, que o manejo hídrico está inserido numa coisa maior, que nós chamamos de manejo ambiental, e que tem 4 pilares. E quais as vantagens de nós termos esse manejo hídrico na propriedade rural? A primeira delas é gerar informações sobre a relação da água com o desempenho dos animais e dos sistemas de produção. Existe uma relação direta entre o animal ter a água no padrão que ele precisa e o desempenho dele. Então, o animal que tem limitado acesso à água, ou que essa água não esteja na qualidade desejada, isso vai afetar tanto a produção de carne como a produção de leite dele. Só para lembrar, que em média 75% de uma carne, seja ela o corte que for, é água. E em média 87% de 1 litro de leite é água.
Então, nós demandamos muito desse recurso. Se nós não temos esse recurso, certamente a performance dos animais vai ser afetada. Eu estou falando aqui de performance, né, de desempenho, mas também vai afetar a sanidade, também vai afetar o bem-estar desses animais, porque um animal que não tem acesso à água como deveria, ele vai entrar em estresse, isso vai depreciar a saúde dele e ter uma série de impactos negativos. Uma outra vantagem desse manejo é gerar indicadores de desempenho hídrico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas uma questão importantíssima, porque se nós achamos, né, que água é importante, ter indicadores que meçam qual está sendo o nosso desempenho em termos de uso de recurso é extremamente necessário. Facilitar a implementação de boas práticas hídricas, monitorar a eficiência hídrica. A eficiência hídrica nada mais é do que uma relação de litros de água por quilo de carne ou litros de água por litro ou quilo de leite. Tá? Essa é uma relação de eficiência que nós usamos para medir qual é o desempenho hídrico da produção animal. Propiciar uma atividade ambientalmente mais equilibrada, economicamente mais rentável e socialmente mais valorizada. Não é novidade para ninguém, né, que foi-se o tempo que o papel da atividade agropecuária era simplesmente produzir alimentos para a sociedade. Esse papel continua existindo, mas hoje ele é muito mais amplo, né? Além de alimentos, nós temos uma sociedade que tem alguns valores. Então, o meio ambiente é um valor, o bem-estar animal é outro valor. Então, nós devemos mostrar para esses consumidores que nós produzimos proteína animal e que esses valores são considerados. E as produções não serão entendidas como exploradoras de água, mas sim como transformadoras eficientes e eficazes de água em alimento. No Brasil, segundo os dados históricos da Agência Nacional de Água e Saneamento, 70% da água consumida no Brasil é consumida pela atividade agropecuária. Os 30% restantes é que são consumidos pelas indústrias, cidades e outras atividades, tá certo? Então, sim, um país que tem como uma das suas bases econômicas a produção de alimento, o maior consumo dele vai ser em água, ok? E por sermos, pela nossa atividade, ser uma grande consumidora de água, é fundamental que nós demonstremos para a sociedade que nós fazemos isso com competência, o uso desse recurso. Bom, e o manejo hídrico, ele é composto aí dos 5 R's. E quais são esses R's? Reduzir o consumo de água, isso é sempre possível, porque hoje, infelizmente, a maioria das propriedades pecuárias brasileiras consomem mais água do que deveriam, tá certo? Existe muita gordura aí para ser queimada, então podemos reduzir o consumo sem afetar em nada o desempenho e outros aspectos da produção animal. O próximo R, reutilizar os efluentes, principalmente quando nós estamos pensando aqui em bovinocultura de leite, né, onde por 1, 2 ou até 3 vezes por dia esses animais são ordenhados, após essa ordenha é lavado, as instalações de ordenha, então nós geramos esse chamado efluente, que nada mais é do que aquela água misturada com fezes, urina, restos de ração e outras coisas. Então, esses efluentes podem ser reutilizados. A reutilização mais comum é o uso deles como um insumo para a agricultura, porque nós temos água e nutriente, que toda planta precisa, água e nutriente. Recuperar a qualidade da água, isso nem sempre é necessário, mas cada vez mais vai ser uma ameaça às propriedades rurais, porque infelizmente cada vez mais as nossas águas estão com as qualidades ameaçadas. Isso não vale só para as águas superficiais, que é aquelas que nós tratamos de nascentes, rios, açudes, córregos. Essas águas, elas estão mais expostas, né, a poluentes e contaminantes, mas as águas subterrâneas também podem ter sua qualidade depreciada, tá certo? Então, se você na sua propriedade tem uma água que já não está atendendo ao padrão de qualidade, seja para consumo humano, para consumo animal ou para qualquer outro tipo de uso, você vai ter que utilizar alguma forma de tratamento para trazer a água para esse padrão de qualidade. Reciclar a água em outros usos, então
Isso é uma forma de nós deixarmos de consumir a água das fontes superficiais e subterrâneas e reciclarmos a água dentro dos sistemas de produção quando é possível. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Quando se lava um bebedouro, geralmente se seca a água daquele bebedouro, e os bebedouros têm volumes bem consideráveis, né? De 250, 500 ou até mais litros de água, o bebedouro pode armazenar. Então, muitas vezes se pega aquela água para secar o bebedouro e joga-se aquela água fora, né? Aquela água pode não ter qualidade mais para os animais beberem. É por isso que você está lavando o bebedouro. Mas ela vai ter qualidade para outros usos que nós chamamos de menos nobres, como lavar um piso, fazer aí a irrigação de um pequeno canteiro ou de uma horta que tenha na propriedade. Então, essa reciclagem também é muito bem-vinda. E, por último, reabastecer as fontes de água. O que isso significa? Principalmente quando nós pensamos em águas superficiais, é manter, né, elas protegidas. A maior proteção que nós podemos dar a essas águas é através da preservação e conservação das matas, né, das áreas nativas. E por isso que é importante conceitos como reserva legal, as APPs, áreas de proteção permanente. Sempre uma nascente é uma riqueza que se tem na propriedade. Então, ela sempre tem que estar protegida, ela não pode estar exposta, ela tem que estar cercada, né, para que animais ou mesmo pessoas não tenham acesso à nascente, para preservar a qualidade dela. Então, o entorno está florestado, ela está cercada, isso é fundamental para que nós tenhamos aquela nascente ao longo do tempo. Porque se nós não protegermos as nossas águas, as fontes secam, tanto as fontes subterrâneas como as fontes superficiais. Então, esses são os 5 R's aí que nós queremos implementar nas propriedades. Bom, e a água, dentro de um sistema de produção animal, ela tem 3 dimensões. A água ela pode ser um insumo, né? E é quando aqui a gente pensa na água para consumo dos animais, lavagem e higienização de instalações, resfriamento para manutenção do porto térmico dos animais, ou a própria irrigação, que entre todos esses consumos seria o consumo que mais demanda volume de água. A água também tem uma outra dimensão como alimento, porque a água é uma fonte de nutrientes, né? Então, o correto dos corretos seria quando você faz o balanceamento de uma dieta para um animal, você ter uma análise de qualidade da água para saber o quanto daquela água ela fornece em termos de macro e micro nutrientes, tá? E você poderia deixar de fornecer parte desses via dieta, porque a água está fornecendo. O quanto essa água fornece, não existe um padrão, né? Porque cada propriedade tem uma fonte específica que está localizada num certo tipo de solo, tudo isso influencia o quanto de nutrientes a água pode fornecer. Mas ela é, né, considerada como alimento porque fornece nutrientes. E a última dimensão da água é como recurso natural, né, que deve ser preservado e conservado na sua biodiversidade e que deve ser mantido as vazões ecológicas. As vazões ecológicas, isso está relacionado especificamente a rios, que você não pode tirar a água que você quiser do rio, né? Existe um limite, esse limite tecnicamente chama de vazão ecológica, que você, além desse limite, não pode mais tirar, porque senão você acaba com a vida naquele rio. Porque você pode precisar da água, mas os peixes, organismos que vivem naquele rio também precisam da água. Então você não pode tirar tudo o que você quer. Você tem sempre que manter uma vazão ecológica para manter a vida. Então, quando pensamos em manejo hídrico em sistemas de produção animal, nós temos que entender essas 3 dimensões e manejar essas 3 dimensões, correto? Bom, e quais são as funções da água no organismo de um animal? Ela tem a função de regular a temperatura do corpo, facilitar a digestão dos alimentos, no metabolismo e excreção dos animais, na reprodução e no crescimento. Então, vocês estão vendo que a água meio que passa por todas as funções fisiológicas de um animal. Por isso a importância de tê-la em quantidade com qualidade. Quais são os fatores que influenciam o consumo de água? Você tem desde fatores do próprio animal,
como o peso, a idade, o tipo de genética, o nível de atividade desse animal, se ele se desloca mais ou menos ao longo do dia, tudo isso influencia o consumo. Fatores zootécnicos também influenciam, como gestão de matéria seca, gestão de sal, matéria seca da forragem, porcentagem de forragem na dieta, porcentagem de proteína bruta na dieta, dietas que tenham proteínas brutas, teores de proteínas brutas mais alto, fazem com que o animal beba mais água. Por isso que se eu tenho principalmente uma dieta que a proteína bruta está em excesso, além de você estar perdendo dinheiro, porque a proteína bruta custa muito caro, né? No custo da dieta, você também está fazendo com que o animal beba mais água do que seria necessário para a fisiologia dele, porque ele tem um excesso de proteína e ele precisa manter o seu equilíbrio corporal, tá? E fatores ambientais, como a umidade do ar, a temperatura e a velocidade do vento. Por isso que aquela pergunta, quanto de água um animal bebe, não tem validade nenhuma. Primeiro, que animal? Né? Se eu estou falando aqui que aspectos do animal determinam, o animal o que é? É um bezerro? É um garrote? É uma novilha? É uma vaca em gestação? É uma vaca em lactação? Que animal é esse? Tá? O que esse animal está comendo? E a que condição climática esse animal está exposto? Então, uma pergunta que parece simples de ser respondida, e muitas vezes, quando eu questiono, né, produtores e técnicos, se eles sabem o consumo de água dos animais, sempre surge um número, né? Esse número, às vezes, ele está próximo de uma realidade, mas às vezes ele está muito distante. Existe na literatura técnica muitas equações que são utilizadas, né, para estimar o consumo de água do animal, sempre nessas equações, parâmetros como tipo de dieta, alguns fatores climáticos, a produção de leite do animal, o ganho de peso do animal, entram nessa equação. O problema é que essas equações, elas funcionam, mas elas são oriundas de estudos principalmente feitos no hemisfério norte, no continente europeu, na América do Norte, e para sistemas confinados, tá? Ou seja, que não espelham a nossa realidade. Então, o que seria o melhor dos mundos para nós conseguirmos responder quanto de água o meu animal bebe? Vamos ver daqui a pouco, espera um pouquinho aí. Fontes de água para os animais. O alimento é uma grande fonte de água, então se eu tenho uma dieta que tem uma maior porcentagem de matéria seca, ou seja, naquela dieta eu tenho menos água disponível, o animal vai tirar a diferença no bebedouro, que é a grande fonte de água desses animais, tá? Então, o bebedouro que pode ser alimentado aí por lagoas, canais, poços, cisternas, rios e nascentes. Existe uma outra fonte de água, mas é uma pequena quantidade do que o animal necessita por dia, nós chamamos de água metabólica, que é um produto, é produzido internamente para o animal a partir de processos oxidativos, tá? Mas como nós não temos como medir essa fonte, então nós consideramos que as duas grandes formas de servir água para os animais é ou via alimento ou via consumo dos bebedouros. Bom, em termos de perda, como o animal pode perder água? Através das fezes, da urina, da evaporação cutânea ou pulmonar e a própria lactação. Eu falei para vocês que, em média, 87% do leite é água, né? Então, quando o animal está lactando, ele perde uma grande quantidade de água. Por isso que uma vaca em lactação é a categoria animal que vai ter o maior consumo diário de água, tá? Nós observamos, a partir de medidas a campo, falando em rebanhos especializados de vacas de leite, principalmente gado holandês, que são animais de grande porte, no pico da lactação, né, lá mais ou menos pelo 3º mês da lactação, dependendo da produção de leite desse animal, ela pode ter uma necessidade de mais de 120 litros de água por dia. Tá? Por quê? Porque ela está produzindo muito leite, ou seja, ela está perdendo muita água via leite, então ela precisa repor essa água, tá certo? Sintomas da falta de água, né, ou desidratação. Redução do peso e do consumo de alimento, redução da água nas fezes e no volume de urina, letargia, endurecimento da pele e ressecamento das mucosas e olhos.
E como que a falta de água afeta os animais? Você tem aqui perda de desempenho, perda de bem-estar e condições de saúde e aumento do estresse pelos animais. Então, conhecer qual que é a demanda hídrica, né, dos nossos animais e ofertar essa água em quantidade e com a qualidade, vocês veem o quanto isso é importante, né? Porque se nós não temos essa condição na propriedade rural, nós vamos ter uma série de efeitos dominós e que vão impactar negativamente o desempenho do animal, o desempenho da fazenda e certamente, lá no final, o desempenho econômico de toda a atividade, ok?